Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Se você quer ajudar esse projeto, então contribua nesse link, ok? Então vamos dar uma olhada hoje, pessoal, na previsão do dia 27/8/2020 para o setor elétrico. Então o que a gente observa claramente, né, é o retorno daquele sistema de alta pressão aos moldes, né, bem semelhante ao que aconteceu no início de agosto. Então a gente vê claramente que ele começa a se estabelecer aqui, né, já a partir de ontem, do dia 26 aproximadamente, começou a se estabelecer aqui na região central do país. Ele fica tendo um movimento, né, entre a região central do país e a costa da região sul. Então, pelo menos até o dia 3, né, como mostra aqui a previsão, a gente deve ter esse sistema de alta pressão em médios níveis atuando, e ele vai servir como uma espécie de um bloqueio atmosférico. Então, esse bloqueio vai impedir que as frentes entrem, né, e avancem, por exemplo, até o sul de São Paulo. Mas o que a gente nota claramente, o que a gente vê, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é que lá para o fim da primeira semana operativa, né, início na verdade da segunda semana operativa aí do mês de setembro, né, as frentes conseguem avançar e trazer um pouco de chuva aqui ainda para a região sul, né, chegando aqui até Santa Catarina, por exemplo, sul do Paraná. Mas por enquanto, né, principalmente aqui na região sudeste, nós devemos ter o tempo bem seco estabelecido e chuvas aí mais localizadas na região sul do país, ok? Então, o que a gente nota claramente, né, que a gente tem o estabelecimento daquele sistema de alta pressão, como vimos no slide anterior, porém, quando você chega lá no dia 7 de setembro, no dia 8, a gente começa a ter a entrada aqui, ó, de sistemas frontais, né? Então, a gente tem a entrada desse primeiro sistema aqui, que acaba afastando a alta pressão em direção à região aqui do Oceano Atlântico e libera a atmosfera. E depois da passagem desse sistema aqui no dia 7, a gente tem a formação de um outro sistema aqui também, que deve trazer aqui a formação de uma frente e atingir aqui bem a região sul. Então, a partir do dia 7 de setembro, dia 8 aproximadamente, a gente começa a ter uma entrada mais forte de frentes que acaba afastando aquele sistema de alta pressão. Então, com isso, você tem a possibilidade de formação de chuvas, né, e a melhoria de chuvas na região sul. E quando a gente olha aqui a altura geopotencial, a gente vê claramente essas duas regiões aqui, que estão associadas a esses sistemas aqui. Essa região ela está associada a esse sistema aqui de baixa pressão, que afasta, né, a alta pressão. Se você comparar com a previsão de ontem, esse sistema aqui, ó, de alta pressão de 588 geopotencial, eles estava aqui mais para cima, né, mais próximo, na verdade, do país. E agora não, ele começa a afastar tanto em direção à região África como em direção à região equatorial. Então começa a liberar a atmosfera e a gente começa a ver aqui a entrada de sistemas frontais. Então, ao que tudo indica, né, essas duas primeiras semanas operativas do mês de setembro, nós devemos ter um tempo seco e provavelmente aí a partir da segunda quinzena de setembro a gente deve ter o retorno das chuvas, pelo menos aí na região sul do país. Com isso que a gente nota claramente, né, que a gente tem um avanço aqui a partir do dia 8, 9, 10 mais ou menos, hein? Já a partir do dia 7, 8, de uma frente, e essa frente traz essa chuva aqui mais localizada nessa região aqui, próximo aqui à região incremental Itaipu e a região da bacia do Uruguai, né? Esse sistema aqui é o sistema que deve ocorrer agora a partir de hoje, né, dia 27, na região sul, e um outro sistema também que deve entrar aí a partir do dia 3 também na região sul, mas não consegue avançar tanto. O sistema que vai conseguir avançar mais é esse sistema aqui, que está previsto lá para o dia 7, dia 8, e a entrada desse sistema aqui na região sul. Com isso a gente vê claramente que desloca aquela massa de ar mais quente seca, né, um pouco aqui mais para a região nordeste, né, norte da região sudeste e região centro-oeste. A gente já começa a ver aqui a entrada, a incursão de uma massa de ar frio na região sul, características sim
passagem de sistemas frontais. Então a gente vê aí que a gente pode ter o retorno das chuvas aí, esse sinal os modelos já mostram a partir já da segunda semana, do fim da segunda semana operativa do mês de setembro. Então, quando a gente olha aqui claramente agora o armazenamento de água no solo, né, a previsão, a gente vê que até o dia 27 a gente tem uma quantidade ainda razoável aqui, atuou bem expressiva na região sul do país, que é a previsão para hoje, né, na ordem de 50% a 60% de armazenamento de água no solo, mas a gente vê que depois, já para o dia 30, esse armazenamento já cai para a ordem aí de 40% a 50% em média nas bacias. Então, o que a gente espera a partir de agora é que a gente comece a ter aí a diminuição do escoamento base, que é dessa água que está no solo que sai para o rio, e daí você deve ter aí uma diminuição mais acentuada das vazões na região, por exemplo, de Itaipu, região do Paranapanema e nas bacias da região sul do país. Então a nota, né, não mudou muito com relação a ontem. A gente vê que a gente tem alta pressão claramente estabelecida em médios níveis da atmosfera na previsão, e o tempo seco volta até o fim do mês pelo menos, e início da primeira semana operativa de setembro. Porém, a gente tem essas duas entradas de frente, né, dia 27 e 3 de setembro, na região sul do país. Então, esses sistemas aqui são os primeiros sistemas que vão tentar quebrar esse bloqueio, mas ele só vai ser quebrado lá depois do dia 7 e 8, com a entrada de uma nova frente na região sul, que ela deve vir mais forte. Então nós temos essas duas tentativas de bloqueio, e depois a gente tem claramente aí a entrada de uma frente mais forte, e essa frente deve trazer chuvas na região sul do país, lá para o dia 10, dia 12 de setembro, já no final da segunda semana operativa. E existe um sinal, né, que nos modelos que mostra que a alta pressão deve se afastar em direção ao Alto Atlântico, ao Oceano Atlântico, na verdade, né? Ela deve se afastar em direção ao Oceano Atlântico, liberar a atmosfera aí já a partir do dia 7 sobre a região sul, e deve voltar a chover sobre a região centro-sul do país. Então, basicamente, são essas análises que a gente observa hoje claramente nos modelos, né? Tempo seco bem estabelecido até o dia 6, 7 aí de setembro aproximadamente, e depois entra uma frente, essa frente começa a empurrar a alta pressão em direção ao Oceano Atlântico, e daí você libera a atmosfera para ter mais chuvas, né? E ficar acompanhando para ver qual é o sinal que os modelos do ONS vão pegar quando estiver mais próximo, ok? Então o que a gente nota aqui claramente é que a gente vê que o SMWF já começa a colocar, né, um pouco de chuva chegando aqui já até a região da bacia do Uruguai, né, na região de Santa Catarina. O ETA também ele já começa a ter esse sinal, ele mostra o sinal dessas frentes agora, que deve ocorrer nos próximos dias. Depois já mostra o sinal dessa outra frente aqui, já lá do dia 3, já começa a ver claramente que deve ter um deslocamento aí em direção ao Paraná, né, dessa chuva nos modelos que o ONS trabalha. Então, mas isso só vai ser conseguir enxergar bem quando você já estiver aí observando parte da segunda semana operativa do mês de setembro. Mas a tendência é essa, né? A saída desse bloqueio atmosférico e a entrada dessas frentes mais fortes no sul, e trazendo aí as chuvas para a região sul aí, chegando até, possivelmente, né, os modelos mostram que deve chegar até a região incremental, a Itaipu e a bacia do Paranapanema, ok? Obrigado, pessoal, pela participação de hoje. Paz e bem.